Pronto, Anne. Você posta para mim? A gente vai começar pelo currículo. Pronto, está visualizando? Tô. Pronto. A gente conversou, né, na semana passada sobre o MMR, e aí a gente falou um pouquinho sobre as habilidades essenciais, né? Por que as habilidades essenciais, elas aparecem para a gente agora? Elas sempre estiveram no currículo, elas estão lá, mas elas aparecem agora para a gente porque a gente está vivendo um momento de pandemia. A gente não tem esse aluno na escola, então a gente não consegue dar conta daquele conteúdo, né? Ticar ali todas as informações. Isabel, clica para mim o currículo. Esse site, se vocês colocarem lá no Google, Currículo Paulista, vai aparecer lá, EFAP Educação, Currículo Paulista. É só clicar em cima, mas depois eu mando o link para vocês. Aqui, ó, quando a gente passa o mouse em cima de currículo, a gente tem Educação Infantil e Novo Ensino Médio. Quando a gente olha ali para o lado, tem lançamento e adesão. Lançamento é como foi a cerimônia de lançamento, quem são as pessoas que participaram da escritura, né, de escrever o currículo paulista, de pensar sobre o currículo paulista, e a adesão é um mapinha do estado de São Paulo que mostra todo mundo que já aderiu ao currículo paulista, né? Outros lugares também podem aderir ao currículo paulista, podem utilizar o currículo paulista como seu currículo. Então, tem lá em adesão, se você é secretário de educação de algum município e você quer aderir ao currículo paulista, você clica lá e diz que você quer fazer a sua adesão ao currículo. Clica para mim em documentos, por favor. Nesse primeiro momento, a gente vai conhecer esse site do currículo paulista, tá? Aqui em documentos são as legislações, todas as legislações que falam sobre a implementação tanto do novo ensino médio quanto do currículo paulista para o ensino fundamental. Então, tudo que vocês precisam ver de alteração, de deliberação, LDB, está tudo aí. Clica para mim em materiais. Clica para mim em educação infantil, materiais de formação, material de apoio, aprender sempre. Aí ele gera um outro link. Desce para mim, por favor. Aí aqui, ó, a gente tem todas as apresentações de lançamento das ações formativas do currículo paulista. Vai descendo para mim. Os documentos, competências gerais do ensino fundamental. Todo esse material, ó, para aí, Isabel. Vocês estão vendo que tem, ó, ensino fundamental linguagens, ensino fundamental ciências da natureza, ensino fundamental matemática, roteiro de formação, apresentação em PDF, apresentação em PPT. Em 2019, aí são vocês que vão me dizer se isso aconteceu. Em 2019, para que os professores conhecessem o currículo paulista e pudessem trabalhar ele no ano de 2020, aconteceram algumas formações durante o ATPC. Né? Então, cada ATPC foi destinado a uma área do componente. Então, um ATPC foi para linguagens, outro ATPC foi para ciências humanas, outro ATPC foi para ciências da natureza e outro ATPC foi para matemática. Clica para mim em roteiro de formação de matemática. Que eu acho que vocês visualizando, vocês vão lembrar lá de 2019. Aí aqui, ó, aparecia para a gente como que a gente, né, planejava essa pauta para aplicar para os professores de
matemática, pode ir descendo. Os documentos que a gente utilizava para fazer essas formações, né, o objetivo do Currículo Paulista para matemática, tudo isso aqui foi trabalhado no ATPC com vocês em 2019, né, aparecendo lá as habilidades do Currículo Paulista, como que o Currículo Paulista estava sendo estruturado dentro da BNCC. Volta para mim... Volta para mim lá no material de PPT, por favor. Pode ser de matemática também. Ó, tá vendo que ele vai abrindo um PowerPoint? Aqui vocês conseguem entender tudo que o Currículo Paulista espera do professor dessa área, né? Como que ele vai trabalhar com o aluno, como que ele vai entender essas habilidades com o aluno, né? Aí aqui vem os objetivos, a pauta formativa, as competências da BNCC que estão dentro do Currículo Paulista. Pode ir baixando, Isabel. Ó, para aí, por favor. Um para cima. Aí, aqui, ele mostra as unidades temáticas, né? Quais são as unidades temáticas, como que elas estão intercaladas entre elas, por que elas aparecem dessa forma dentro do Currículo Paulista, quais os objetivos de conhecimento com essas unidades temáticas. Pode colocar o de baixo. Aí, aqui é como vocês conseguem entender esse objetivo, né, de maneira cognitiva para o aluno. Pode pôr de baixo. Mais um. E aí, para aí. E aí ele vai falar que o aluno ele precisa aprender o letramento matemático. Eu acho que a gente já conversou sobre isso em anos anteriores. A gente não, mas vocês já devem ter conversado aqui na escola, com certeza. Sobre a forma que o aluno entende a matemática, como que o aluno absorve a matemática, né? Muitas vezes eu até comentei com alguns professores meus, eu falei assim, a gente tem que fazer um dicionário matemático, porque às vezes a gente fala alguma coisa e eles não compreendem com o linguajar matemático, mas quando a gente fala de uma outra forma, eles, professor, eu sei fazer isso. Então, o Currículo Paulista, ele também vai mostrar isso, né? Como que você consegue atingir a linguagem matemática com o aluno, né? E aí a gente tem as habilidades, os processos cognitivos para cada uma dessas habilidades. Eu vou falar uma aqui, aplicar, por exemplo, né? A habilidade de aplicar. Ter o princípio do que é solicitado, buscar na memória, e então aplicá-lo em determinado contexto. A gente está falando de lógica, né? Os alunos, com a matemática, eles pecam porque eles não têm raciocínio lógico. Por exemplo, nos trabalhos que a gente está fazendo a busca ativa, tem aluno que entra em contato comigo e fala assim, professora, posso te pedir uma ajuda? Eu falei, pode. Como que eu faço um gráfico de pizza? Né? E aí a gente vai lá, fala assim, pensa na pizza. A pizza não tem 8 pedaços iguais? Sim, tem 8 pedaços iguais. Agora, vamos pensar que está você e os seus 2 irmãos. Você come 4 pedaços e os seus outros irmãos só comem 2. Como que a gente consegue dividir esse gráfico? Eles não têm esse raciocínio, né? E aí, o Currículo Paulista, ele vai entrar com essa ação, né, do raciocínio lógico. Coloca mais um para baixo, por favor. Aí aqui ele dá um exemplo, né, da tábua de Pitágoras, mais um. E aqui ele vai explicando como que é o raciocínio lógico, mais um. E aí ele vai te dando várias alternativas aqui de você chegar nessa resposta, né? E é onde a gente vai também absorver qual vai ser o raciocínio lógico do aluno em relação a isso que ele tá aprendendo, né? O Currículo Paulista, ele é objetivo. Ele chega naquilo que o aluno precisa aprender. Ele precisa saber isso, ponto.
já sabe, já depreendeu o conteúdo, então a gente passa para a próxima etapa. É mais simples do que o currículo que a gente tinha antes, né? Que a gente tinha que dar conta daquele conteúdo, né? A gente era conteudista, na verdade, né? E o aluno de hoje, ele já é um aluno protagonista, ele tem uma bagagem, ele tem um raciocínio lógico, só que ele precisa despertar para isso, né? É justamente isso que o currículo paulista vai instigar o aluno, que ele tenha que despertar para isso, tá? Volta lá para a página do currículo, por favor. E aí, aqui é um exemplo para vocês sobre, né, o que tem na página do Currículo Paulista, para vocês entenderem mesmo o que é o Currículo Paulista, aonde ele se enquadra, qual é o objetivo dele. É importante entrar nessa página, fazer uma mensuração de tudo que tem na página, porque tem muito material legal. Recuperação e aprofundamento, por favor. E aí, ó, tá vendo? Ele vai mostrar que a recuperação e aprofundamento dentro do Currículo Paulista, ela surge dentro de uma cadeia cíclica, né? Então, a gente começa com o currículo, que passa pela avaliação, o acompanhamento, que não basta só a gente dar a avaliação para o aluno, a gente precisa fazer o acompanhamento. Por isso que hoje a gente tinha o foco aprendizagem, hoje a gente tem o CAED, né? Dá para usar as duas plataformas, a gente consegue entender lá no foco aprendizagem de forma geral. Qual foi a habilidade que aquela turma menos conseguiu depreender? Lá no CAD de formação, a gente consegue ver por aluno. Então, eu tenho lá a habilidade 08. Eu tenho quatro atividades dentro dessa avaliação que tem a habilidade 08. O meu aluno, ele conseguiu responder três questões e uma não. E o CAED, ele te mostra por que ele não conseguiu, né? Essa uma não. O que tinha de diferente dentro dessa pergunta, que é a mesma habilidade, que ele conseguiu responder 3 questões, que ele não conseguiu compreender, que ele não conseguiu fazer a interpretação daquilo, né? E o acompanhamento, ele é mediado, né, da tecnologia, porque surgiu aí o CMSP, tem a formação é super importante. O Centro de Mídias, ele é muito rico em questão de formação, tanto nas formações de ATPC, quanto nas formações complementares, né? Hoje mesmo a gente tem uma formação complementar sobre o ensino híbrido, que eles colocam lá como convite para quem puder assistir. Então, sempre está tendo alguma coisa no Centro de Mídias. É sempre bacana a gente ficar atento, porque são formações bem legais em relação ao currículo. E os recursos didáticos, né? A secretaria está investindo pesado em relação a esses recursos, tanto tecnológicos, né, que a gente está recebendo bastante coisa na escola, quanto nos próprios recursos físicos, né? Aí aqui ele dá para a gente as semanas de ATPC. Por que ele dividiu as semanas de ATPC? Para os anos iniciais, são 3 semanas, semana A, B e C. Para os anos finais e ensino médio, é semana A e semana B. Então, a semana A, ela é toda voltada para uma pauta formativa. Então, a escola entra lá, né, 7 horas da manhã, para agrupar os professores, organizar como é que vai ser, e aí entra o Centro de Mídias e depois entra a diretoria de ensino, né? Por isso que a gente sempre manda aquele linkzinho da diretoria de ensino para vocês assistirem lá no YouTube. E aí a gente tem uma pautinha bem curtinha na semana A de ATPC, de 45 minutos, que é para a gente falar alguma coisa que precisa, alguma especificidade da escola, falar sobre algum aluno que está com algum problema, que o pai chegou, conversou com a gente, para a gente poder ter essa proximidade com o professor. Já na semana B, a semana B ela é destinada à formação, tanto do Centro de Mídias, quanto à formação da escola, né? A semana B, ela tem aí
uma pauta um pouquinho maior em relação ao ATPC. Por que ela tem uma pauta maior? Os professores de português e matemática, na semana B, nessa pauta aí de 45, né, de 2 blocos de 45 minutos, eles deveriam ser assistidos pelos professores de apoio ao currículo, né? Esses professores de apoio ao currículo, o que eles vão fazer? Eles vão assistir o ATPC junto com os professores de matemática e de português, sobre a recuperação e aprofundamento, e vão aplicar junto com esses professores a estratégia da recuperação. Nada mais é do que, sabe aquele professor de área lá da PEI? É o modelo da PEI, que eles estão trazendo para o ensino regular, né? Por quê? Até 2024, a gente vai ver isso depois no plano de gestão da secretaria, até 2024 todas as escolas vão se tornar PEI, né? É esse o objetivo da secretaria. Por isso que a gente vê também muita escola de um ano para outro se tornando PEI, né? Nesse primeiro momento, então, a gente tem esse professor de apoio ao currículo, que segue o módulo. Cada escola tem um módulo, então tem uma carga horária que a gente pode atribuir para esse professor, para ele dar conta dessa pauta, junto com os professores de português e matemática. Por que a secretaria pensa nisso? Porque, por exemplo, eu sou professora de história, né? De que forma que eu consigo contribuir? Até português a gente arrisca alguma coisa, mas matemática, para mim, arriscar uma recuperação em matemática, com o letramento matemático que a gente falou lá no começo, é um pouco mais complicado. Eu tenho deficiência total em matemática, né? É uma coisa que, assim, para mim é difícil de entender, né? Então, esses professores, eles entram para dar esse apoio. Para quê? Para que aquela recuperação realmente aconteça. Lembra lá em 2019, quando chegou o caderninho do Aprender Sempre, que a gente tinha que dar conta do conteúdo em 4 aulas e 2 aulas a gente tinha que trabalhar com o Aprender Sempre. Para aquele momento, as escolas fizeram uma varredura, né, no sistema das habilidades que estava precisando ter um olhar melhor, né? E aí essas habilidades foram postas dentro de um plano, que esse plano foi mandado para a diretoria, que a diretoria ia atribuir um professor. Nem todas as escolas conseguiram esse professor complementar para trabalhar na sala de aula. Na minha época de aula aqui, se eu não me engano, esse professor chamava PAA, era o professor de apoio à aprendizagem, né? E agora ele vem com o nome de PAC, né? Então, esse professor, ele vai fazer todo esse apoio ao currículo em relação à aprendizagem do aluno. Isabel, coloca lá em materiais para mim de novo. Clica em ensino infantil e ensino fundamental, por favor. Clica em materiais de apoio. Deixa eu ver se é aqui que vai aparecer. Quero mostrar para vocês as habilidades essenciais. Baixa para mim. Isso, é aqui mesmo. Ó, aí aqui a gente tem as habilidades essenciais, né? Por que as habilidades essenciais, elas surgiram? Porque diante da necessidade que a gente tem, né, de atingir o aluno, de fazer com que o aluno aprenda o mínimo para poder prosseguir para o ano seguinte, não adianta a gente querer pegar o currículo, né? Não adianta a gente querer dar conta de todas aquelas habilidades destinadas ao primeiro bimestre do currículo, porque a gente não consegue chegar nesse aluno, né? Se eu tenho aquele aluno que fala para mim que não consegue acessar o centro de mídias, como é que eu dou conta de todo esse conteúdo? Se eu tenho aquele aluno que não consegue acessar o Classroom, como é que eu dou conta de todo esse conteúdo? Né? Se o meu aluno ele está vindo na escola só buscando atividade impressa, porque para ele é o mais
né, o mais lógico para o momento que ele está vivendo. Às vezes a mãe é um celular só, são 2 irmãos, enfim. Então, a gente trabalha com habilidade essencial. Dentro daquele bimestre, ele precisa depreender aquelas 3 ou 4 habilidades para o ano seguinte ele não estar com uma defasagem muito grande. Clica para mim, eu vou pedir para a Isabel clicar na parte de história anos finais, por favor, que é a minha área, e aí eu consigo mostrar melhor, mas aí a gente pode dar uma olhadinha aqui em português e matemática também. Ó, aqui pode parar no 6º ano mesmo. No 6º ano, ó, eles destinaram aqui para mim 4 habilidades essenciais. Se eu for olhar lá no currículo, no meu primeiro ano, no meu 6º ano, eu tenho, em média, umas 8 habilidades, 8, 9 habilidades para dar conta, que a gente não consegue dar conta para o momento que a gente está vivendo. Então, dentro das minhas unidades temáticas, o meu aluno, ele precisa aprender registros da história, linguagens e culturas, registros, aí aparece novamente, história, tempo, espaço e formas de registro. Aí aqui, ó, a habilidade, conhecer que a organização do tempo é construída culturalmente, de acordo com a sociedade e do seu contexto histórico. Então, se o meu aluno conseguiu entender no 6º ano que, né, o espaço, os registros, tudo isso faz parte de uma cronologia, faz parte de uma cultura que vai construindo isso de acordo, né, dentro da tentativa e erro, ótimo, porque a hora que ele passa lá para o 7º ano, que eu vou lidar com ele em relação de idade moderna, idade contemporânea, ele consegue entender essa transição, né? Por isso que essa habilidade ela é essencial, porque o meu aluno ele precisa entender essa transição. Se ele entende essa transição, significa que ele consegue compreender que a história ela é construída ao longo do tempo. Objetivo alcançado. Coloca para mim uma de matemática, por favor. Olha lá, de matemática. De matemática, as habilidades essenciais são um pouquinho mais extensas, mas vocês podem ver que as habilidades, elas estão todas dentro de uma única unidade temática. Então, essas habilidades, os professores de matemática podem dizer melhor do que eu, elas se completam uma na outra. Né? Então, mesmo dentro de uma dificuldade de tempo que a gente está vivendo, de pandemia, eu consigo agrupar essas habilidades e consigo trabalhar com o meu aluno. Diferente se eu tivesse que dar conta de todas as habilidades do ano, né? Que o aluno tá. Abre uma de português, por favor. Aí, essas aqui são as habilidades essenciais para o 6º ano, primeiro bimestre de português. Aí a gente consegue ver, ó, o campo de atuação jornalístico, midiático, e a gente pode ver que tem 2 habilidades dentro desse campo de atuação. Depois, a gente tem aqui outras habilidades que falam sobre variação linguística. Desce para mim, Isabel. Aí aparece aqui de novo, jornalístico midiático. Nada impede que o professor pegue todas essas habilidades aqui, dentro do possível, claro, e trabalhe uma atividade para que o aluno consiga compor tudo isso dentro de um mesmo plano de aula, né? Porque o meu aluno ele precisa depreender o essencial.
né? A Secretaria de Educação fez um estudo em cima das provas ADE, não essas que os alunos entregaram, uma outra, que eles aplicaram por amostragem, então chamava Prova Diagnóstica de Entrada de Amostragem, né? O secretário fez até uma live depois para falar sobre todos os níveis, né, aonde os alunos estão por conta da pandemia, né? É um estudo bem detalhado, é um estudo bem cheio de informações, né? Que a secretaria conseguiu avaliar através dessas provas, para mostrar o grau de defasagem que a gente vai encontrar esse aluno o ano que vem, por exemplo, se a escola estiver aberta, né? E por que a gente tem que trabalhar fielmente com essas habilidades essenciais, que é para a gente chegar o ano que vem, quando a escola estiver aberta, eu espero que realmente esteja, a gente tenha um aluno que consiga, no mínimo que ele aprendeu desses 2 anos, frequentar um 8º ano, por exemplo, com autonomia, né? Para a gente não ter que ficar voltando lá no 6º ano, voltando lá no 7º ano para conseguir caminhar. Esse aluno ele precisa caminhar para frente, né? Então, se ele tem essas habilidades essenciais depreendidas, ele consegue caminhar no 8º ano. Volta para mim lá nas habilidades essenciais, por favor. Pode ir baixando. Aí aqui a gente tem os cadernos do aluno, né, volume 1, e lá embaixo tem o volume 2 já, então tem os cadernos do professor. O volume 2, por exemplo, não chegou o caderno do professor aqui na escola. Se o professor tiver a necessidade, ele pode entrar aqui no site do Currículo Paulista e pegar em PDF o livro, né, do Aprender Sempre, do Currículo Mais, do professor, né, que já vai ter lá as habilidades essenciais que estão sendo trabalhadas, de que forma que elas devem ser trabalhadas, de que forma que elas precisam ser aplicadas em sala de aula, e por que elas estão em consonância com o centro de mídias. Lá no final, materiais do Inova 2021, aqui no final, são as habilidades essenciais de 2020, né? 2020, os alunos tinham umas habilidades essenciais, 2021, eles têm outras habilidades essenciais. Por quê? 2020, a gente ainda tinha ali os alunos que estavam vindo de 2019, que estavam na sala de aula, que tiveram lá o caderninho Aprender Sempre, algumas escolas tiveram o professor auxiliar dentro da sala para dar aquelas 2 aulinhas de recuperação, né? Já no ano de 2021, não. No ano de 2021, a gente tem um aluno do 7º ano que não teve aula presencial no 6º, não está tendo aula presencial no 7º, né? E talvez tenha aula presencial no 8º. Então, a dinâmica das habilidades essenciais é outra, tá? Muitas dessas habilidades essenciais, elas batem com as habilidades essenciais de 2020. Mas, por exemplo, para o 6º ano, né, que virou 7º, elas foram um pouquinho modificadas. Entra para mim agora no centro de mídias. Entra lá para mim em Centro de Mídias SP. Vai ter aí, o que é o Centro de Mídias? Clica para mim. Aqui vocês conseguem entender por que o Centro de Mídias surgiu, em que contexto que o Centro de Mídias surgiu, né? O Centro de Mídias, ele já estava no papel. O Rocieli, ele foi secretário de Educação no estado do Amazonas, e lá a gente tem as comunidades indígenas, que ficam muito longe da cidade, né? Então, lá existe o Centro de Mídias, aonde as aulas são mediadas por um professor,
né? Esse professor explica o conteúdo, os alunos assistem via televisão, lá é satélite, via televisão dentro da escola, né? Até por isso também a gente está recebendo televisores, enfim. E os alunos assistem lá dentro da escola, fazem os exercícios e eles têm lá um professor ou um tutor que cuida daquela dinâmica, né, da turma. Lá eles têm salas multisseriadas, né? Então, assim, são 2 alunos do 6º, 3 alunos do 7º, 4 alunos do 8º, todos na mesma sala, né? Porque geralmente são espaços que eles têm para mediar essas aulas. E aí os alunos vão, assistem às aulas e fazem o conteúdo, e tem ali o tutor que pode ajudar, geralmente é um tutor polivalente, né? Que pode ajudar com todas as disciplinas, e isso o Rosselli ele já tinha a intenção de trazer para São Paulo, pensando também nas escolas PEI, né? Que tem lá os clubes juvenis, que tem o Inova, que o Inova chegou agora em 2020, que ele vem da PEI para, né? Tudo isso dentro daquele plano de gestão que a secretaria pensou para a gente cumprir até 2022. A gente vai ver esse plano de gestão já já. Então, o Centro de Mídias, ele já estava no papel, né? E com a pandemia, ele teve que sair do papel muito rápido, né? E aí, existem parceiros. O Instituto Ayrton Senna é um parceiro, né? Parceiro financeiro forte do Centro de o Instituto Lerman também é um parceiro forte financeiramente, educacionalmente em relação ao Centro de Mídias. E por que a gente precisa pensar no Centro de Mídias e pensar nas nossas aulas conjuntamente? O centro, então, o professor está lá, ele não vai, é óbvio que vocês vão olhar a aula do Centro de Mídias e ela não vai bater com o currículo, né? Por quê? Porque eles estão trabalhando com habilidades essenciais, né? Eles estão trabalhando com aquilo que o aluno precisa saber naquele momento para conseguir progredir para o bimestre seguinte ou mesmo para a série seguinte, né? O Centro de Mídias, ele tem uma visão de dar um reforço, né? Ele veio nessa pegada de dar o reforço para o aluno. Tanto que agora a gente tem o professor de orientação de estudos, né? Lá nas tarefas, por exemplo, que eu olho do Centro de Mídias para mandar para os alunos, assim, você não está fazendo a tarefa, agora já aparece para mim a abinha ensino híbrido. Por quê? Já estão sendo atribuídas as turmas com 12 alunos no mínimo, que esse aluno vem para a escola, tem a orientação com o professor e desenvolve o conteúdo através do Centro de Mídias, né? Todas as escolas aí tiveram que indicar os alunos de acordo com a manifestação do aluno também, de querer participar disso. Então, o que acontece? O aluno tem as aulas da escola, normal, mas ele tem um tutor do Centro de Mídias, que vai explicar aquelas aulas, que vai dar um norte para ele naquelas aulas do Centro de Mídias, e vai fazer com que ele consiga realizar as tarefas que estão sendo propostas no Centro de Mídias. Por que a gente tem que trabalhar em consonância? Por quê? Se eu falo para o meu aluno, olha, faça as tarefas do Centro de Mídias, e o professor trabalha de outra forma, cumprindo ali o currículo, né, todas as habilidades que tem no currículo, não seguindo as habilidades essenciais, uma coisa não bate com a outra. E aí o aluno, ou ele deixa de fazer o Classroom, ou ele deixa de fazer o Centro de Mídias, né? Pela resolução 11, que saiu em janeiro desse ano, ela regulamenta todo o Centro de Mídias para o professor em relação ao ano passado. O ano passado foi um experimento, então estava começando, as pessoas estavam se adaptando, estavam entendendo como é que funcionava. Para este ano, todo mundo já sabe como é que funciona,
né? Então, é importante que o professor tenha essa proximidade com o centro de mídias para conseguir compor as suas aulas também, né? Coloca ali para mim em programação, Isabel, por favor. Ó, aí a gente tem a programação tanto para os alunos quanto a programação para os professores. Quando a gente clica em programação para os alunos, aparece toda a programação da semana, né? E o centro de mídias, ele sempre está 15 dias na frente. Então, o professor consegue olhar aí, consegue saber quando é que vai acontecer a aula dele e consegue se programar, né? Em relação à habilidade, tudo que vai ser trabalhado com o aluno no centro de mídias. E aí ele consegue de aula dele, o aluno vai aprender no Classroom. Ou, se não, o professor pode utilizar do próprio chat do centro de mídias, aonde o professor pode terminar aquela aula e o professor entrar numa aula ao vivo. Ó, pessoal, vocês entenderam? Vocês ficaram com alguma dúvida do que o professor do centro de mídias colocou? Né? O professor, ele consegue, o professor da escola, ele consegue ter essa proximidade com o aluno através do centro de mídias. Tem professores que eu conheço que não trabalham com Classroom, só trabalham com o centro de mídias. Então, o aluno assiste a aula no centro de mídias, o professor já marca um horário com o aluno lá no chat do centro de mídias, e por lá ele também faz uma aula mediada, né, de reposição daquele conteúdo, de recuperação daquele conteúdo, de aprofundamento, ou mesmo para ouvir as dúvidas dos alunos que eles não conseguiram ser contemplados no chat das aulas que são ao vivo. Né? E aí a gente tem toda a grade horária, né? E essa grade horária, ela sai de 15 em 15 dias. Então, eu já sei o que vai acontecer 15 dias para frente. Então, eu consigo me programar de acordo com as habilidades. Tá cortando, Anne. Estão sendo trabalhadas no centro de mídias. Quando a gente entra lá em programação do professor, melhorou? Melhorou. Isabel? Melhorou? Oi, melhorou. Dentro do centro de mídias também, a gente consegue ver o repositório, né? Então, os alunos do noturno, por exemplo, eles não conseguem assistir as aulas no ao vivo, não tem aula no ao vivo para o aluno do noturno. Então, ele entra no repositório, né? Escolhe ali a aula que ele quer assistir, que ele precisa assistir, que está sendo lá direcionada para ele. E assiste a aula e faz as atividades que ele deveria fazer. Tá picotando tudo. Da turma dele. Anne, tá picotando, né? Tudo. Professores, eu perdi a internet aqui tá bem ruinzinha. Pronto? Pronto. Então, aí aqui no repositório, eu tenho o aluno consegue assistir a aula dele, e aí aparece para mim, que sou coordenadora, e para o professor, quando esse aluno entrou, como esse aluno entrou, quanto tempo ele ficou, que dia que ele assistiu essa aula, se ele fez a tarefa ou se ele não fez, que dia que ele entregou a tarefa. Quando o professor entra no ATPC, também. Então, eu tenho lá na sede tanto o relatório de tarefas do aluno, quanto o relatório do professor. Então, eu também consigo ver se o professor assistiu o centro de mídias, se o professor ficou dentro do centro de mídias, quanto tempo, tanto para o ATPC, quanto para as aulas.
isso tudo regulamentado pela Resolução 11, né? O ano passado era obrigatório? Não era obrigatório. Este ano, depois de todos os ajustes que foram feitos dentro do centro de mídias, se tornou obrigatório. Então, todo o movimento de teletrabalho do professor, ele é monitorado pelo centro de mídias e aparece para a gente, aparece para a gestão, aparece para a GOI, e do aluno a mesma coisa. Né? E aí a gente consegue ver quanto tempo, tudo certinho, certo? Tudo isso para a gente regularizar o centro de mídias e utilizar o centro de mídias como ferramenta, porque isso tudo está lá no plano de gestão. Coloca para mim o PPT depois, Isabel. Aqui é o relatório do aluno, ó. Pesquisar. Aí a gente consegue ver todos os alunos, o gráfico de quanto tempo que eles ficaram, quanto tempo que eles demoraram para fazer as atividades, e tem o relatório de tarefa. Né? O relatório de tarefas é um outro clique ali no botãozinho da sede. Daqui a gente consegue mandar aluno por aluno todas as atividades que eles fizeram, que dia que eles fizeram. Aqui no segundo bimestre já tem 14 atividades, ó. Aí aqui a gente já vai fazer a buscativa dessa sala, tá vendo? Esses alunos aqui, ó, tudo zerado. Só um aluno aqui, o Kevin, que fez. Então, a gente já vai fazendo a buscativa desses alunos também. Um dos motivos que lá no conselho a gente apontou. Fez o centro de mídias? Não fez o centro de mídias? Né? Todas essas atividades aqui, eles conseguem fazer lá pelo centro de mídias, eles clicam em tarefa, vai aparecer novamente o vídeo para eles, né? E a tarefa aparece embaixo. Então, eles podem assistir o vídeo quantas vezes for necessário para poder responder a tarefa. E esse monitoramento aparece tanto para a coordenação quanto para o professor. Né? Então, assim, o centro de mídias, ele está todo amarrado ao currículo paulista, que está todo amarrado à atuação do professor nesse tempo de pandemia. Né? A gente precisa ver quais são as resoluções que vão sair para quando a gente voltar para o presencial. Né? Como é que vai ser? Mas, por enquanto, é essa amarração que a gente está fazendo. Vamos lá para o plano de gestão. E esse aqui é o mapa estratégico, né, que saiu em 2019. Então, essa gestão entra em vigor em 2018. Em 2018 são escolhidos os secretários e são redigidos os planos de gestão. Em 2019, esses planos de gestão, que a secretaria chama de mapa estratégico, eles começam a ser executados. Então, qual é a visão? Né, a visão de futuro. Ser a principal referência de educação pública no Brasil. E qual é a visão de futuro lá em 2030? Estar entre os sistemas educacionais do mundo que mais avançam na aprendizagem. Se as coisas estão sendo feitas da forma correta, a gente não pode afirmar, mas que elas estão sendo feitas, isso a gente pode afirmar. Que o investimento está sendo feito, isso a gente pode afirmar. Qual é a missão, então, que eles determinaram para eles
e, por consequência, essa missão é uma missão de todos nós que estamos nesse barco. Garantir a todos os estudantes aprendizagens de excelência e a conclusão de todas as etapas da educação básica na idade certa. Por isso que, quando a gente fala de educação integral, a gente sempre frisa que educação integral é diferente de ensino integral. Ensino integral é quando o aluno está lá na escola PEI, né, de tempo integral. Educação integral significa que o aluno está aprendendo no todo. Quais são os valores? Foco na aprendizagem, na equidade, gestão baseada em evidências, tá aí os relatórios do Centro de Mídias, ética e transparência, inovação e colaboração. Né? Quais são os objetivos estratégicos? Liderar o IDEB de 2021. Então, assim, uma série de informações já chegaram no meio de 2019, que a gente estava fazendo IDEB, que foram um pouco, não deixadas de lado, mas que elas foram um pouco retraídas por conta da pandemia, mas que ainda assim aconteceu muita coisa em 2020, em 2021 está acontecendo, né? Profissionalizar a gestão de pessoas, isso está acontecendo por meio da EFAP. Então, qualquer hora que vocês entrarem lá na EFAP, tem um cursinho de 30 horas para fazer, né? Etapa 1, etapa 2, etapa 3. E aumentar a eficiência operacional com a melhoria da qualidade do gasto público. Aqui a gente está falando de PDDE paulista, né? É quando eu tiro o dinheiro da mão da FDE, que a FDE tinha que vir na escola, ver aquela rachadura, para ver se realmente precisava mandar um engenheiro, para aprovar o dinheiro, para mandar para a escola. A gente tira isso da mão da FDE e coloca na mão da escola. Então, vocês têm os 1.200 alunos, nesse montante, vocês vão Está cortando de novo. receber 100 mil reais, e vocês têm 100. E ali a gente vai, né, através, claro, da PM, do Conselho de Escola, determinando qual é o direcionamento do dinheiro. Acho que agora foi. Foi, Isabel? Eu mexo aqui, ele volta a funcionar, mas o computador aqui está bem ruinzinho. Agora tá. Então, e ali, pensando na forma como o dinheiro é gasto na escola, é que muita escola conseguiu investir em tecnologia, conseguiu investir em melhoria, conseguiu investir em pintura, conseguiu investir em telhado que não tinha, né? É tudo dentro desses objetivos estratégicos, que esses objetivos estratégicos estão ligados a toda essa missão aqui e essa visão que eles têm de todo esse investimento que está sendo feito. E aí, quais são os projetos prioritários, né? Para a parte de aprendizagem. Então, gestão da aprendizagem nova, que chegou para todas as escolas. Educação de tempo integral. Então, o objetivo é até 2024 todas as escolas se tornarem de tempo integral. O Educa SP, né? E o regime de colaboração. Regime de colaboração entra sempre quando a gente tem alguma coisinha para fazer na escola, geralmente quando a gente estava ligado, né? A FDE, a gente pedia para algum pai de aluno resolver um probleminha aqui, outro ali e tal.
e esse regime de colaboração ele já entra dentro desse mapa estratégico, que ele realmente precisa acontecer, porque a escola não é do aluno, do professor, do diretor, a escola é da comunidade onde ela está, então todo mundo tem que estar inserido dentro disso, né? E isso faz parte da aprendizagem do aluno também, porque ele aprende a ter pertencimento por aquilo, e aí, todos os casos de depredação que a gente pode ver em escola, não são diminuídos a 0%, mas a gente consegue diminuir esses casos a partir do momento que todo mundo começa a colaborar. Por isso também a secretaria começou a pegar em questão do Grêmio. O Grêmio tem que estar presente na escola, os alunos precisam ser atuantes, os alunos precisam ver o que está acontecendo dentro da escola e dar a opinião deles também. Né? Lembra quando a gente fala lá de MMR, que a gente fala de brainstorm, que a gente fala que não é só a visão do presidente, do diretor de cada área, é a visão também lá do faxineiro, que talvez é o faxineiro que vai dar a visão que o marketing precisava para mudar a postura da empresa, por exemplo, é aonde entra esse regime de colaboração. Pessoas, talentos em rede, né? Profissionais da educação para o século XXI. Então, a gente sai daquele meio conteudista, a gente sai daquela coisa de ficar ticando, né? Já fiz isso, já fiz aquilo outro. Não. A gente vai começar a trabalhar com o nosso meio. Como é que o nosso aluno aprende no século XXI? Né? Quem é o nosso aluno do século XXI? Eu conheço o meu aluno do século XXI. Quando a gente fala muito disso, a gente fala de equidade, que também está prevista dentro do mapa estratégico. E comunicação e engajamento. Engajamento, protagonismo, são as palavras do momento para a Secretaria de Educação. O aluno ele precisa estar engajado. A partir do momento que o aluno está engajado, ele tem pertencimento sobre aquilo. Se ele tem pertencimento sobre aquilo, né? Então ele quer vir para a escola, ele quer... Tá parando de novo, Anne, não se mexa. Ele quer participar, ele quer dar, né? E aí a gente sai Anne, daquela coisa da sala de Anne, não dá aula. para ouvir nada. Sala de aula, livro, lousa, sala de aula, livro. Problemas técnicos, vai aguardar um pouquinho que ela vai terminar, depois a gente vai falar um pouquinho de metodologia ativa. Aí estava falando que você vai entrar e depois a gente vai falar metodologia. Voltou. Tá. Acontece essas coisas, eu fico pensando como é que a gente vai colocar uma rede de Wi-Fi numa escola para 1.000 e tantos alunos utilizarem. Mas tudo bem. E ali a gente estava falando de engajamento, e o engajamento ele fala justamente sobre o pertencimento do aluno, né? A partir do momento que o aluno está engajado, que ele tem esse pertencimento, ele quer participar, né? E quando a gente fala de engajamento, a gente fala das metodologias ativas que a Isabel estava falando. Gestão, né? Também é importante que a gestão faça parte disso. A secretaria, em 2010, lançou o programa Gestão Democrática, né? Que até existe uma abinha lá na sede, mas gestão democrática, sim, ficou no papel, né? Cada um age de uma forma, age como a escola, como a escola caminha, né? E aquela visão de gestão democrática, ela acaba um pouco se perdendo. É aquilo que eu já falei nas outras formações. A gente tinha um modelo de educação até o Alckmin,
e depois do Alckmin a gente tem outro modelo de educação. É como se a gente tivesse zerado a conta e começado tudo de novo. Novo modelo de gestão, eficiência operacional, escola mais bonita, que são todas essas reformas que estão acontecendo na escola, que isso faz parte da gestão. Segurança nas escolas. Segurança nas escolas fala sobre o Conviva. O Conviva, tanto quanto o MMR, ele é um método de melhoria de convivência. Então, da mesma forma que a gente faz o MMR, nós deveríamos fazer no ano de 2020 o Conviva também. Só que com a pandemia, ele ficou um pouquinho paradinho lá. Mas a gente tem informações sobre o Conviva. Agora nós temos os psicólogos na escola, que depois a gente pode discutir sobre eles, como é que a gente aciona esses psicólogos, quanto tempo que a gente tem na escola a respeito desses psicólogos. Eles não dão atendimento, eles não fazem terapia, né? É um suporte mesmo psicológico que eles dão. Por exemplo, a gente tem ali um aluno que o professor percebeu que ele está um pouco acanhado, né? O aluno começou a vir num calor de 50 graus com blusa de manga comprida, a gente começou a perceber que tem um negócio ali meio diferente. A gente pode acionar um psicólogo desse para liderar a forma como a gente vai abordar esse aluno, a forma como a gente vai abordar a família desse aluno, né? Eu passei por uma situação um pouco complicada e delicada em 2019, até saiu em todos os jornais aí, a minha escola, que a gente teve o falecimento de um aluno na porta da escola, era um aluno do noturno, e aí a gente teve alguns entraves com essa situação. E eu recebi algumas pessoas da secretaria na escola, e a gente estava fazendo atividade sobre o Setembro Amarelo, que, coincidentemente, veio da secretaria para a diretoria mandou para a escola, e a gente estava cumprindo o cronograma. E uma das pessoas virou para mim e falou assim: ô, Anne, setembro não é o mês da primavera? Falei, Beth, é o mês da primavera. E ficamos nisso e continuamos ali a resolver a situação do garoto. Daqui a pouco ela vira para mim e fala assim: nossa, a escola tá bonita, né? Mas setembro é o mês da primavera. Falei, é o mês da primavera. E continuamos. Daqui a pouco ela me pergunta: vocês não vão fazer festa da primavera? Eu falei, não, Beth, a gente não vai fazer festa da primavera. Na quarta vez aquilo me incomodou. Eu falei assim, mas então, né? O que tem a bendita da primavera? Ela falou assim, olha, tudo isso aqui é muito lindo, né? Todo esse amarelo, essa cor de ouro na escola, né? Esses cartazes, né? Depressão não sei o quê. Isso é tudo muito maravilhoso. Mas tem algum professor psicólogo encabeçando isso aqui? Eu falei assim, não. A gente está cumprindo uma comanda que chegou da diretoria, que consequentemente chegou da secretaria. Aí ela deu um sorrisinho, né? E virou para mim e falou assim, então, vocês sabem como é que vocês estão fazendo isso? Como que vocês estão abordando os alunos em relação a esse tema? Os professores estão conversando com os alunos, estão dando depoimentos e tudo. Todos os alunos estão confortáveis? Eu falei assim, olha, pelo menos que chegou a mim, acredito que sim. Falei, mas eu não tenho, né? Eu não consigo ter a dimensão de tudo que está acontecendo ao mesmo tempo em relação a esse tema na escola. Ela falou assim, então é melhor vocês fazerem uma festa da primavera, né? Colorida, vamos celebrar a vida, né? Tem coisas assim que a gente fala, mas a gente fala nas entrelinhas, com um pouco mais de cuidado, a gente não vai tão a fundo no tema, a gente não cumpre tanta tarefa quando ela chega, porque a gente não tem conhecimento de como é que a gente vai chegar na ferida do outro. Aí eu fiquei pensando naquilo, eu falei assim, bom, realmente ela tem razão, né? Às vezes a gente fala alguma coisa, o aluno se retrai, não comenta nada, né? Nem com o colega, nem com o professor, e aí acaba acontecendo alguma coisa. E dito e feito.
Passamos aquele dia, no período noturno, os alunos terminaram junto com a professora de artes a decorar a escola, a fazer os cartazes, e, enfim, cumprir toda aquela comanda. Chegou eu no dia seguinte, a primeira pessoa que vem me recepcionar é a Goi. Virou para mim e falou assim, Anne, eu preciso que você vá lá no 9º ano, tire a sala de lá, manda eles para algum lugar, manda eles para a sala de leitura, né, para cumprir lá o cronograma da sala de leitura, e conversa com o Kaique, porque ele tá lá na sala e ele tá estático. Eu falei assim, mas aconteceu alguma coisa? Ela falou assim, aconteceu. Primeiro, né, aí fui, conversei com a professora da sala de leitura, pedi para que os alunos descessem, ele, é como se ele não tivesse ouvido. Né, ele continuou lá sentado. Aí eu fui, perguntei para agora, falei assim, bom, agora você pode me explicar o que está acontecendo? E aí ela falou assim, olha, a família dele tem um problema sério, né, em relação à depressão. Ontem a irmã dele veio para a escola, ajudou a fazer as coisas, olha a voz da experiência. Ajudou a fazer as coisas, tudo, e ontem à noite, a hora que ela chegou da escola, ele encontrou ela no banheiro e ela passou um estilete no pescoço. Aí fizeram, né, socorreram a menina e ela foi internada no hospital psiquiátrico. E o moleque estava em choque. Acho que qualquer um ficaria. 3 meses antes, ele mesmo tinha encontrado o pai na garagem que tinha se suicidado. Então, assim, quando a gente fala de segurança nas escolas e a gente fala de Conviva, a gente tem que pensar em todo esse movimento, né, que acontece dentro da escola. Que antes a gente não tinha visão disso, a gente cumpria conteúdo. Né? E hoje, a gente primeiro olha para o aluno, para depois pensar no conteúdo. Né? É justamente isso que o Currículo Paulista mostra para a gente, é isso que o Centro de Mídias vem ratificar para a gente. E toda essa situação é uma situação que faz parte, né? Faz parte da nossa convivência. Então, a gente precisa ficar atento, ficar de olho todo momento, ter a certeza da atividade que a gente está se envolvendo, que a gente está fazendo, que a gente está propondo para o aluno, a forma como a gente aborda o aluno, e tudo isso, o método de convivência, ele vem para dar suporte para a escola. Né? E aí os psicólogos da educação vêm também para dar suporte. Em 2019 não existiam os psicólogos da educação, mas eu acredito que se eles já existissem lá em 2019, seria muito mais fácil de passar por uma situação dessa, né, do que a forma como eu tentei apaziguar a situação. Né, porque eu acho que não tem outra palavra. A gente tenta ali entender qual é o caminho de chegar no aluno, como que a gente consegue conversar. Depois de meia hora, ele olhando para minha cara, eu chamando o nome dele, tudo, aí que ele conseguiu falar alguma coisa, mas assim, entre falar, chorar, ele não tinha condições de estar ali, né? E nem a família tinha condições de vir buscá-lo. Então, a secretaria também, né, colocou o método de convivência pensando em substituir o ROI, que a gente usava para colocar os acontecimentos que tinha na escola, de briga, de furto, essas coisas, e trazer um pouco mais de proximidade, de humanidade, de equidade, que está tudo dentro do mapa estratégico que vai até 2022. E quais foram os fundamentos desse mapa estratégico? Cuidar das pessoas, né? É o depoimento que eu acabei de dar. Utilizar os recursos públicos de forma eficiente, né? Então, não adianta eu ter uma rachadura na parede e ter que esperar 18 meses a FDE tomar uma decisão em relação àquela rachadura na parede. Hoje eu já tenho autonomia para chamar um prestador e pedir para que ele resolva aquele problema para mim, né? Dentro, claro, de uma conversa tanto com o conselho de escola quanto com os membros da PM.
Ampliar o uso de tecnologia, isso está sendo feito, a escola vai receber mais de 50 notebooks também, a gente recebeu 12 televisores que vão um para cada sala, a FDE vai vir para fazer a instalação do Wi-Fi na rede, né, da escola, a gente já foi notificado pelo núcleo para receber alguns materiais referentes à robótica, então, assim, todo o investimento está sendo feito, é aquilo que eu falei no começo, está sendo feito da forma correta? Está sendo levado em consideração a opinião de todos? Não sabemos, e eu tenho a minha opinião em relação a alguns aspectos, mas o investimento está sendo feito. Isso aí a gente não pode negar. Né? E otimizar os processos, né? Aquilo que eu sempre falo para vocês, o Estado ele é burocrático, né? Então, algumas coisas elas já foram modificadas em termos de administração, em termos de pedagógico, são um pouco mais ágeis, né? A partir do momento que eu tenho aqui um problema na escola e eu posso acionar um psicólogo que pode me atender de forma online, como pode vir na escola e ficar aqui 2, 3 horas na escola e a gente conversar sobre esse problema e ele dar orientação, ou mesmo conversar com a família do aluno, dar alguma orientação, já é uma forma da gente conseguir otimizar esses processos. Vamos para as metodologias ativas? Eu acho que é o ensino híbrido e metodologias ativas. Ou habilidades essenciais. Ensino híbrido é a minha formação. Aquela completa. Calma que tá abrindo. É muita coisa. Pronto. E aí, então, a gente, nessa formação, a gente iniciou com as habilidades essenciais lá no Currículo Paulista, conhecendo o Currículo Paulista, vendo quais são as funções, né, de todo um aparato de um site voltado para o Currículo Paulista, para as habilidades. Então, assim, se alguém tem alguma dúvida em relação ao que é o Currículo Paulista, pode recorrer ao site, tem lá todas as informações, né, referentes ao currículo, como ele se aplica, como ele foi escrito, qual a funcionalidade dele dentro da sala de aula, por que ele deixa a aula mais prática, por que o aluno ele consegue depreender melhor o conteúdo através de toda essa reformulação e não em relação àquele currículo, né, que a gente utilizava antes. Depois a gente falou sobre o Centro de Mídias, um pouquinho como foi que ele surgiu, por que ele surgiu, né? Ele foi levantado aí a duras penas, era para o Centro de Mídias existir já era uma coisa que estava no papel, que já estava em andamento, mas não em tão pouco tempo, né, como aconteceu. Toda a estrutura do Centro de Mídias ela é muito grande e ela dá um gasto danado, porque para ter aquela aula que vocês assistem hoje na televisão, tem uma equipe de 5 ou 6 professores discutindo sobre aquela única habilidade que o professor vai passar. Então, assim, o professor que está dando a aula, nem sempre é o professor que fez a aula, geralmente é uma equipe, né? Se vocês entrarem lá no banco de talentos, por exemplo, vocês podem se candidatar ou para ser professores de vídeo, né, no banco no Centro de Mídias, ou para ser professor de equipe, né? O professor de equipe é o professor de pesquisa, que vai atrás de direitos autorais de imagem, quando precisa utilizar imagem. Vocês podem perceber que no Centro de Mídias, dificilmente eles utilizam imagens, por conta dos direitos autorais,
né? São poucos os mecanismos REA que a gente tem, que são os recursos educacionais abertos. O Currículo Mais é um desses, que a gente não precisa de direitos autorais. Então, por exemplo, eu criei um jogo matemático, então eu posso disponibilizar ele dentro da plataforma do Currículo Mais e dizer que eu não quero direitos autorais, todo mundo pode usar e não tem problema. Só que para imagens, para música, é um pouco mais complicado. Então, é uma equipe que monta aquela aula, né? Depois é discutido com o professor de vídeo, e aí o professor de vídeo aplica a aula. É todo um mecanismo gigantesco por trás só daquela câmera que a gente assiste às aulas. Eu tive o prazer de fazer parte do início disso, em 2020, né, da composição, e para mim, que sou apaixonada por educação e gosto disso, é fantástico. Né? Eu acho que todo mundo deveria, um dia, pelo menos, dar aula no Centro de Mídias. E agora a gente vai falar sobre a introdução às metodologias ativas, né? Que é um ensino com dopamina. Né? Dopamina é o hormônio do prazer. Se o aluno não sente prazer naquilo que ele está vendo, naquilo que ele está aprendendo, na forma como ele está desenvolvendo o conteúdo dele, para ele aquilo ali não faz sentido nenhum, né? Ele precisa ver significado. É justamente isso que o Currículo Paulista traz, é justamente isso que o próprio Centro de Mídias traz. Algumas aulas são cansativas no Centro de Mídias, mas assim, estão muito melhores. Lá no começo era bem mais cansativo, e hoje em dia elas já foram mudando, né? A gente vê aí os próprios professores do Centro de Mídias fazendo memes, indo fantasiados para as aulas, porque justamente isso é o ensino com dopamina, é o ensino através do hormônio do prazer. A metodologia ativa, ela faz isso, né? A metodologia ativa, ela vai fazer com que o aluno seja desafiado, né? Quando você diz para o aluno, você não consegue, ele quer te provar que ele consegue. É justamente isso as metodologias ativas. Né? Então, aqui a gente tem, para a neuroeducação, o jovem de hoje em dia tem uma aceitação mais simples em relação a uma grande quantidade de informação. Para mim, que sou professora de história, não adianta mais eu chegar lá para falar sobre a Segunda Guerra Mundial e querer falar sobre a farda da SS, por exemplo. Como surgiu, como aconteceu. Não, o aluno ele é objetivo. Né? A Segunda Guerra Mundial aconteceu dessa forma, dessa forma, dessa forma, dessa forma, pronto, próximo tema. O que faz com que esse jovem tenha necessidade de ser protagonista, né, do seu conhecimento, protagonista da sua opinião, da visão dele de mundo. Né? Ele tem uma visão, ele tem um entendimento sobre isso, ele tem uma opinião, né? E isso precisa ser levado em consideração. E não só a gente dizer para ele assim, não, você está errado, porque eu sou professor e você é o aluno. Não é por esse caminho que a gente segue. Né? Se a gente segue por esse caminho, você já não dá mais aula com dopamina, você não consegue atingir o prazer daquele aluno em estar ali. Né? A última coisa que ele quer é entrar na sua aula. Ele fala, ai, nossa, aula de matemática de novo. Geralmente eles fazem isso com aula de história. Né? Ai, nossa, lá vai ela falar do tempo. O professor virou um pouco amigo do aluno, já deveria ter virado antes, né? Porque a gente está trabalhando com seres humanos. Mas, sim, né? A gente passa a ouvir mais, a gente passa a ser mediador daquela situação, daquela aula, daquele momento. Né? E não o protagonista. O protagonista tem que ser o aluno. A gente tem que ouvir o aluno. Então, o jovem, ele é protagonista. Se ele é protagonista, ele está dentro do ensino com dopamina. O pensamento sem julgamento. Então, quando eu pergunto para ele, o que foi a Segunda Guerra Mundial? E ele responde, tiro, bomba e gritaria, ele está errado? Ele não está errado. Eu perguntei para ele o que foi a Segunda Guerra Mundial.
Eu não perguntei para ele, responda para mim tecnicamente o que foi a Segunda Guerra Mundial. Eu já falei isso em algum ATPC ou em alguma formação. E aí a gente faz o brainstorm com o aluno, né? A gente deixa com que o aluno fale para mim, conta para mim, o que vocês entendem sobre a Segunda Guerra Mundial? A gente está no 3º ano do ensino médio, vocês já falaram sobre esse assunto lá no 9º ano. O que vocês lembram? Sempre vai ter aquele aluno engraçadinho que vai te dizer, tiro, bomba e gritaria, né? E o que é dar a aula com dopamina? É você utilizar disso que o aluno está dizendo, porque ele tem um conhecimento, ele pode não ter o conhecimento técnico, mas ele tem o conhecimento do que foi a Segunda Guerra Mundial. E dali você tirar aquilo que você gostaria de explanar para ele em relação ao conteúdo. É uma forma de explorar a criatividade dos alunos, deixando fluir o pensamento. Menos que futuristas ou que não se encaixem para aquela atividade de ser ouvido e valorizado, né? Tem aluno que viaja, tem aluno que é mais consciente, e por aí a gente vai mediando aquela situação, né, até a gente chegar no objetivo da aula, chegar no objetivo da habilidade essencial, chegar no objetivo da habilidade que é para ser cumprida naquele cronograma. Dependendo da situação onde a gente está, dentro da pandemia ou fora dela, é uma forma de trabalhar com leveza, né? E realmente ver depois, nas atividades que os alunos nos trazem, né, e na opinião que os alunos dizem sobre o nosso trabalho naquela atividade, super positiva. Por quê? Porque ele realmente viu significado naquilo, ele realmente participou daquilo. O Mourão, ele é o pai das metodologias ativas, né? Ouvir o Mourão falar sobre metodologias ativas é algo fascinante, né? Depois a Isabel, que está fazendo pós-graduação na área, pode falar um pouquinho melhor sobre isso. Então, o Mourão, ele vai dizer que as metodologias ativas, elas vão dar ênfase ao papel protagonista do aluno. Vocês vão entender quando a gente começar a falar de cada uma delas. Ao seu envolvimento direto, participativo e reflexivo em todas as etapas do processo, experimentando, desenhando, criando com a orientação do professor. Então, o professor, ele orienta, o professor, ele media, né? Ele já não é mais o protagonista. Para Mazeto, ele vai até mais longe. Entende que as metodologias ativas, ele entende da seguinte maneira, como estratégias que pretendem incentivar e desenvolver o protagonismo e a autonomia do aluno em seu processo de aprendizagem e formação profissional, que incentivam os processos de aprender individual e colaborativamente. São instrumentos escolhidos para o alcance dos vários e diferentes objetivos de formação profissional. Quando a gente pega essa fala aqui, eu pelo menos, vou naquele meu aluno que joga Free Fire, por exemplo. Se eu for falar tecnicamente com ele sobre o jogo, sobre a história do jogo, ou sobre como aquilo se passa, talvez ele não saiba me dizer. Mas se eu pedir para ele fazer um método de melhoria para ele conseguir atingir o nível que ele precisa, ele consegue me dizer uma estratégia perfeita para o jogo. E isso eu não tenho que levar em consideração do meu aluno? Isso não é uma forma lógica de se pensar? Isso não é uma demonstração de conhecimento do meu aluno? Né? As metodologias ativas, elas vêm para entrar em conflito com o tradicional. Elas vêm para entrar em conflito com o conteúdo tradicional. Porque o aluno, ele tem uma bagagem, né? Não é porque ele não é adulto que ele não tem uma bagagem, ele tem uma bagagem, né? Nas aulas de projeto de vida, por exemplo, quando você vira assim para um aluno, mas qual é o seu sonho? Não, professora, eu não sonho. Mas como assim você não sonha? Não, eu não sonho. Aí você vira para o aluno, mas e como é a sua vida? E aí ele começa a falar como é a vida dele.
Você que é adulto, entende por que ele está te dizendo que ele não sonha, mas ele tem um conhecimento para poder te dizer, não, professor, eu não sonho. Existem coisas por detrás daquilo, né? As metodologias ativas, elas trazem isso para a gente, elas trazem essa proximidade. Logo, podemos dizer que as metodologias ativas são uma forma prática de dar aula com significado. O aluno sai da aula estática para fazer parte da aula participativa, realizada de forma colaborativa. Então, todo mundo participa, todo mundo colabora, todo mundo dá uma opinião. E essa opinião, ela é livre de julgamento. Né? A menos que seja uma coisa muito futurista, que utópica, que foge daquele assunto que a gente está dizendo, que a gente está falando, todo mundo tem uma opinião sobre um determinado assunto, né? E aí o professor, ele é mediador e o aluno, ele passa a ser protagonista. Pode passar, Isabel. Aqui é um exemplo. O Philips 66, ele é fantástico. É uma técnica que consiste em dividir grupos grandes em pequenas frações de 6 membros, que discutem um determinado assunto por 6 minutos. Aí vem o desafio. Eles têm 6 minutos para discutir um assunto. Quando eu pego uma AP de matemática, por exemplo, e eu vou fazer a correção dessa minha AP, pô, todos os alunos fizeram AP, todos eles colocaram ali o resultado. Né? Vamos fazer a correção da AP. A gente pode utilizar o Philips 66 para fazer a correção. Né? Vamos ver lá. Ó, o primeiro. Os objetivos da discussão devem ser claros. Então, o meu objetivo é a resolução da AP. Né? Eu vou ali tratar com eles a revisão daquilo que eles já fizeram na prova. A turma é dividida em 6 pessoas no máximo. A gente não precisa nem movimentar turmas, né? A gente pode fazer com que o aluno da frente olhe com o aluno de trás, né? Quebra um pouco daquilo. Obrigada. Quebra um pouco daquilo que o aluno, ai, professora, mas eu não quero participar do grupo dele. Ai, professora, mas eu não quero fazer com aquele. Ai, professora, mas eu prefiro fazer sozinho. Então, a gente não precisa nem movimentar a sala. Ah, façam grupos de 6. Não. Né? Os 6 daqui da frente, os 3 da frente, olha com os 3 de trás. Os 3 dali de trás, olha com os outros 3 dali de trás. Mas, professora, gente, vamos lá, é uma brincadeira. Vamos aprender brincando. E ali a gente também consegue trabalhar a socialização dos alunos, né? Para eles conseguirem se entender e não se colocarem dentro de patamares dentro da sala de aula. Dar 1 minuto para cada grupo escolher o orador. Então, eles têm 1 minuto para escolher quem é que vai dar a resposta. Deixaram 6 minutos para discussão. Então, depois que eles tiveram 1 minuto para escolher quem é que vai dar a resposta, eles têm 6 minutos para discutir aquela questão número 5 da AP, por exemplo. E aí eles estão lá discutindo a questão número 5. Ó, gente, está acabando o tempo. Está acabando o tempo. Isso instiga com que eles façam, com que eles resolvam, com que eles conversem entre eles, com que cada um aprenda a ouvir a opinião do outro em relação à atividade. Né? 5, socializar o que foi discutido ou fazer uma pergunta definida para o grupo. Como a gente está trabalhando aqui com o exercício de resolução da AP, então a professora, né, determinou ali o grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5, grupo 6. O grupo que levantar a mão primeiro é quem vai começar. Então, assim, ó, acabou os 6 minutos. Quem é o primeiro orador que vai falar? E aí ele levanta a mão e aí ele começa a falar, fala assim, olha, nessa questão 5 está falando sobre equação do primeiro grau, então nós fizemos dessa forma, dessa forma, dessa forma, chegamos a esse resultado por conta desse motivo, desse motivo, desse motivo. Brincando, o aluno explicou para a sala inteira o que é uma equação do primeiro grau, que às vezes o professor não consegue ensinar. Por quê? Porque o aluno não tem empatia com o professor, porque às vezes o professor mesmo não tem ali que é aquele entrosamento com a sala, tem sala mesmo que a gente não tem entrosamento, a gente entra da nossa aula, mas não tem outras salas que a gente é bem mais próximos, porque eles são mais acolhedores, e é uma forma da gente fazer com que o próprio aluno trabalhe
trabalhe junto com os demais, né? Aqui são alguns exemplos, né, que a gente tem de metodologias ativas. Resolução de problemas, problematização, leitura colaborativa, aula dialogada, os jogos, gamificação, art maker, que está super na moda, e o PBL. O PBL é o que eu mais gosto de trabalhar. Geralmente eu faço raspadinhas, né, e levo para a sala de aula. Então, eu dou um tema para eles, peço para que eles estudem aquele tema em casa, depois eles levam as respostas deles para a sala de aula, sentam em grupo, e o grupo começa a discutir sobre as próprias reflexões que fez sobre aquele tema. E ali o grupo tem que escolher uma única resposta, né? Eles escolhendo uma única resposta, depois que eles ouviram todo mundo do grupo, aí eles vão para a raspadinha. Aí tem uma série de perguntas, né, referentes àquele tema. E aí eles vão raspando ali para ver se eles estão acertando. Né? São raspadinhas igual essas que a gente compra na lotérica. Só que eu faço em casa. E aí eles vão raspando. Se eles erram, a pontuação deles em relação àquilo diminui. Então, eles já começam a ficar nervosos, eles já começam a ficar ansiosos em relação àquela atividade. Não é possível, por que a gente errou? Não, na próxima não. Peraí, vamos discutir de novo. E é justamente isso que a gente quer. Eles precisam aprender por eles mesmos. Eles precisam entender o significado daquilo ali que eles estão aprendendo. Entender o significado daquilo ali que o professor está tentando fazer com que eles levem para a vida. Né? Eles não vão conseguir levar tudo aquilo que a gente gostaria de ensinar, até porque a faculdade ensina para a gente de uma forma conteudista. Né? A faculdade ensina para a gente a dar conta de conteúdos. E é na prática que a gente começa a perceber que não funciona, né? E como funciona? Funciona colocando o meu aluno na prática, colocando o meu aluno para fazer, certo? Considerações finais. Eu tô quase sem voz.